Cauã Basile é um menino que joga no Sub-11 do Santos e vira e mexe viraliza nas redes sociais por lances. Ele realmente é muito habilidoso, mete gol toda a rodada do Campeonato Paulista Sub-11 e deverá ter um futuro brilhante. Mas assim, ele é uma criança de 11 anos. Ele pode ter um futuro brilhante em qualquer área, não necessariamente jogando futebol, e tá tudo bem. Mas essa é a primeira vez que eu cito o nome do Cauã Basile aqui no canal. Eu nunca tinha citado por um motivo. Acho que colocar pressão em uma criança é absolutamente errado. E também é muito errado iludir o torcedor de que uma criança de 11 anos é a salvação do time dele daqui 6, 7, 8 anos. Eu acho errado, nunca tinha citado. Mas citei agora. Porque eu sempre vejo algumas pessoas com as quais tenho contato falando, pô, vocês acham que tal jogador é bom? Imagina daqui a alguns anos, quando o Cauã Basile surgir no profissional. O problema é que isso não vai acontecer. Pode acontecer. Claro que pode. A gente torce para que sim, que ele seja bom, que jogue no Santos, seja feliz, se divirta, passe a carreira aqui e seja o novo Pelé. O problema é que a gente está aprendendo cada vez mais que chegou aos 18 anos, no máximo aos 19, quem sabe no milagre aos 20, é tchau. Nenhum dirigente brasileiro sequer cogita a hipótese de criar um plano de carreira para esses meninos e para que eles fiquem no Brasil por mais tempo. No Santos, então, tá aí. David Washington acabou de ser vendido ao Chelsea por um preço que parece bom, mas que poderia ser muito maior para o Santos, que lucraria no futuro, e não só em termos financeiros, lucraria com a presença do David. Agora, lucrou menos do que poderia e ainda tem uma crise enorme, aumentada graças a essa venda. Valeu a pena? Eu acho que não. Muito que médio, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e David foi vendido para o Chelsea, né? Na última terça-feira ele fez uma postagem de despedida nas redes sociais e eu vim adiando falar desse tema porque eu detesto falar de saída de meninos da Vila. Mas também não posso deixá-los sem um espaço, o espaço que eu sempre cedo e faço questão de ceder a vocês, para que debatam, conversem, enfim, pensem e escrevam sobre a situação. O David vai para o Chelsea por 17 milhões de euros, mais 3 que chegam via metas. Né? Então, no caso do Chelsea, parece que as metas são aceitáveis. Conseguir vaga na Champions, essas coisas assim que tem que se esforçar muito para não conseguir. Apesar de que o Chelsea não conseguiu na última temporada. Mas enfim, vocês entenderam. É um bom dinheiro, não é um dinheiro ruim, não é um dinheiro troco de bala, não é uma venda, se fosse um jogador médio, porca. Mas, se o David. Ele não precisaria nem se mudar o nome, ele poderia se chamar David, mas ele fosse, sei lá, holandês e tivesse no Feyenoord, o Chelsea pagaria umas 3 vezes mais. Como pagou lá naquele ucraniano bagre que eles têm. O Arsenal, o Manchester United, o City, o Barcelona, o Real Madrid, times ricos, ricos, ricos mesmo da Europa, pagam valores muito superiores a esse do David por qualquer jogador que também não se sabe se vai vingar ou não. A gente já não sabe se o David vai vingar. E agora, honestamente, já não me importo, porque ele não vai jogar no meu time. Então eu não estou feliz com esse valor, que inclusive é abaixo da multa dele. A gente pode discutir essa questão dos valores, mas eu acho meio que irrelevante. O que eu posso falar é, para mim foi baixo, outra pessoa pode falar, para mim foi muito. Para o Santos, infelizmente, é a segunda opção, porque são pessoas que não pensam tão bem assim na questão financeira. É só a gente pensar na venda do Ângelo, que foi abaixo desse valor do David, para o mesmo time. O Chelsea está passando rodo na base santista. Na do Kaique, para o Almeria, valores ínfimos. E o Santos vende jogador para contratar outros, só que tem dificuldade em contratar outros, e aí paga mais por jogadores ruins, e esse dinheiro vai embora. Daqui a alguns anos vão perguntar, assim como perguntam até hoje do dinheiro do Rodrigo. Cadê o dinheiro do Rodrigo? Vão perguntar, cadê o dinheiro do David? Cadê o dinheiro do Ângelo? E aí você vai olhar em salário de bagres. Torço para que não, mas é o que costuma acontecer com o Santos. Então a venda financeiramente para mim já não foi grande coisa. Pontuado isso,
eu vou para a questão que eu realmente quero falar nesse vídeo, que é a emocional. A gente ama futebol, você dificilmente está me assistindo se não gosta de futebol, e eu considero esse canal um local em que apaixonados por futebol se reúnem, porque eu tenho membros, eu não estou nem falando de inscritos, membros corintianos, são paulinos, flamenguistas, cruzeirenses, enfim, e outros times, Atlético Paranaense, um abraço pro Luiz, e tantos santistas. Se eu tenho membros que torcem para outros times, eu tenho certeza que eu tenho inscritos. Tem um menino que comenta todo o vídeo, sou palmeirense, mas estou aqui. Show! É um espaço para o fã de futebol. E se você assiste a um canal específico sobre outro clube, é porque você ama futebol mesmo. Então é um espaço para quem ama futebol. E se você ama futebol, você muito provavelmente torce para um time. É assim que a gente é criado para gostar de futebol, ou pelo menos era até uns anos atrás. E aí eu fico pensando, para que a gente vai amar um time, um esporte, se as pessoas que realmente têm o controle das ações do clube que você ama, dos jogadores que você quer criar uma ligação, estão um pouco se lixando para isso? Tem 4 tópicos que eu separei aqui que me incomodam de fato nessa venda do David. Devem ter outros 74, mas eu separei 4 para o vídeo não ficar mais longo do que eu já senti que vai ficar. O primeiro é essa questão da ligação. O David, se eu não me engano, entrou em campo 11 vezes com a camisa do Santos no profissional. Pode ser menos, pode ser mais, não muda a minha vida nem a dele, pelo jeito, porque ele já foi embora. E não muda a sua. Porque você não criou uma ligação com o David. Eu já falei várias vezes aqui sobre como eu não criei ligação com o Rodrigo. Porém, criei uma ligação com o Neymar. Claro que é uma ligação unilateral, por mais nada a ver seja isso. Se você cria uma ligação, é porque está conectado a alguém. É que no caso do futebol eles não sabem. Mas não é que eu não goste do Rodrigo. Não é que eu não goste do David. Muito pelo contrário. Por favor, sejam muito felizes e, por favor, voltem um dia. Mas a ligação que eu criei com o Neymar é, eu sento no mesmo lugar na Vila Belmiro, quando eu vou de torcedor e não de imprensa, porque em 2010, 2011, 2012 e um pouco de 2013, eu tava no último jogo dele na Vila, um jogo aleatório contra o Joinville, 0-0, horroroso na Vila, pela Copa do Brasil, último jogo na Vila, eu sei que o último mesmo foi lá em Brasília, sentando no mesmo lugar, na mesma região da arquibancada, para ver o Neymar, pegar a bola na ponta esquerda e fazer o que ele sabe fazer até hoje. Por mais que as escolhas dele, enfim, possam ser discutíveis, as escolhas seguintes da carreira. Eu criei essa ligação. Eu fui para o Uruguai ver a final da Libertadores, porque um time em que ele era o craque foi para uma final da Libertadores. Eu fui para o Japão ver o time ganhar do Caxias Reysol e perder o Barcelona, porque um time liderado por ele ganhou a Libertadores e foi para o Japão. Eu me revoltei quando ele era convocado pela seleção e o Santos foi impedido de ganhar um brasileiro. Tipo em 2010, se não me engano, 11, enfim, quando ele ficou metade do campeonato fora, porque o campeonato não parava em datas de amistosos da seleção. Eu criei essa ligação com ele. Eu não chorei contra o Audax italiano, mas eu vi adultos chorando porque aqueles moleques lá de 2010, 11, 12 cresceram, estão 10 anos mais velhos e mesmo assim se apegaram tanto àquele moleque que jogava tanta bola aqui que choraram quando viram o Neymar de perto, tiraram foto do Neymar, enfim, naquele dia contra o Audax na Sul-Americana. Eu não tenho essa ligação com o David. Eu também não tive com o Ângelo, eu não tive com o Rodrigo. É algo que cortaram de mim. O Santos não me dá mais jogador para eu criar ligação. E eu não estou falando que precisa ser um jogador da base. O Palmeiras não teve o Dudu na base. O Palmeiras foi lá e contratou o Dudu um dia. Você vai dizer que o palmeirense não tem uma ligação com o Dudu? Tem. O flamenguista não teve o Arrascaeta na base. Você vai dizer que o flamenguista não tem essa ligação com o Arrascaeta? É que no Santos, usualmente a nossa ligação é com jogadores criados na base. É muito fácil você contar a nossa história por meio da base. Você vai em 2002 e fala Paulo Almeida base, Robinho base, Diego base, Elano contratado extremamente jovem, Renato contratado extremamente jovem, Alex, que não é base, mas enfim, essa é uma outra história. E tantos outros meninos que nos levaram a essa glória
sendo da base, ouvindo muitos jovens e ficando por vários anos. Depois voltando, como no caso do Elano e do Renato, né, que não eram da base, mas foram criados como sendo, e aí voltaram anos depois. Você pode, claro, ir para os anos 60 e falar Pelé, Pepe, Coutinho, enfim, todo mundo criado aqui. E hoje o Santos não me dá isso, porque esses meninos vão embora muito rápido. Eu vi o David o quê? 4 vezes na Vila Belmiro? Qual é a ligação que eu crio? E essa é uma questão emocional. E aí eu pulo para o outro tópico aqui. O Santos hoje tem uma diretoria que, prometeu arrumar o clube financeiramente e não está conseguindo isso, não está realizando essa promessa. E 2, é incapaz de entender o que realmente importa no futebol, que é amar o seu clube, é ser feliz com o seu clube. É o seu clube, que é o seu lazer, não te desesperar a cada final de semana, a cada rodada, a cada quarta, domingo, como diria o Muricy Ramalho. O Santos hoje não liga para o que o torcedor sente, não liga para o amor do torcedor, não liga se você vai criar ligação com alguém. Ele joga um monte de caras que tem zero ligação com o Santos em campo e manda você torcer para eles. Não, eu estou generalizando, eu estou exagerando. Claro que você tem uma ligação com o João Paulo, por exemplo. Muitos têm com o Soteldo, apesar de não uma fase. Teremos com o Pituca, que está para voltar. Eu estou generalizando e exagerando. Mas, no geral, essa ligação é cortada. O próprio Pituca, foi embora. Ficou 3 anos fora. Já está 2 anos e meio, vai ficar mais 6 meses até voltar. Essa diretoria trata tudo como as piores empresas de qualquer outra formação, de qualquer outro caráter. Vamos pegar aqui uma empresa de marketing. Se o investidor, o dono da empresa, enfim, fala, não tô lucrando, ele vai lá e demite um setor inteiro e essas pessoas, para ele, que se danem, né? Ah, tem família, tá fora. Ah, mas tô atrasado com boleto aqui, se vira. Ah, mas eu não tenho o que comer. Amiga, tá demitida. O Santos, de novo, num exemplo exagerado, tá fazendo a mesma coisa. Eu vou pra Vila assistir. Não vai porque já foi vendido. Não, mas esse menino aqui, driblador na base, que fez 18 anos, tá na Europa já. Eu não tenho como criar conexão emocional com nada no Santos, porque o próprio Santos não tá me permitindo. O próprio Santos na figura, claro, de dirigentes. Não o símbolo, não a camisa. Os dirigentes falam, tchau. Futebol não é uma empresa, cara. Desculpa. Pode ser, né? Existem clubes e empresas, mas você tá entendendo. É algo criado para que a gente possa ter um lazer fora da nossa realidade do dia a dia e crie laços emocionais. Se eu não criar laço emocional com o meu time, para que me serve o futebol? Para nada. E essa diretoria me parece incapaz, né, de ler isso. Terceiro tópico é o seguinte. Hoje a gente meio que vive de migalhas. Na NBA, é muito comum, de uns anos pra cá, perguntarem, principalmente pros mais jovens, e tá tudo bem, você pode torcer pro que quiser, tá? Mas é muito comum perguntarem pro mais jovem e ele falar, perguntar, você torce pra quem? Em vez de falar, sei lá, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets, ele fala, eu torço pro LeBron James. Mas então quando ele tava no Cavs, você torcia pro Cavs, e agora que ele tá no Lakers, você torce pro Lakers, e quando ele foi pro Miami Heat, você torcia pro Miami... É isso, eu torço pro LeBron. Pra quem que você torce? Eu torço pro Curry. Então quando o Stephen Curry tá mal, você nem assiste. Tá lesionado, você nem assiste jogos do Warriors. Eu torço pro Curry. E show! Só que a gente, pelo menos da minha idade, e eu sei que um pouco mais novos também, talvez não tão mais novos assim, já não pensem igual, a gente foi criado pra torcer pro nosso time. E por isso que eu vivo de migalhas. É a esperança de que o David vai voltar. É a esperança de que o Neymar vai voltar. É a esperança de que o Rodrigo vai voltar. É a esperança de que alguém vai voltar e virar um salvador daqui. Pra eu criar uma ligação. Porque quem tá aí, eu meio que não ligo. É claro que eu vou torcer... desculpa João Basso, mas... pro João Basso virar um grande ídolo da história do Santos. Eu meio que não tô ligando pra existência do João Basso. É claro que eu vou torcer pro... Quem chegou? Pro Rincon virar um grande jogador da história do Santos. O cara chegou aos 35 anos. Qual a chance de eu criar uma ligação de fato com esse cara? É muito baixa. É muito baixa. Pode acontecer. O Ricardo Oliveira ainda tinha 2003, né? Mas sei lá, o Kleber Pereira chegou experiente aqui. A gente criou uma ligação. Pode acontecer.
Mas é raro, a gente fica vivendo de migalhas. É o David falando que vai voltar na sua postagem de despedida. Eu super acredito. Mas quando? Eu tenho 33 anos, o David tem 18. Digamos que ele passe 15 anos na Europa. Ele vai ter 33. Daqui 15 anos, eu tenho 48, irmão. Eu espero, um, estar vivo. Dois, com outros interesses, como filhos, por exemplo. O canal E20 Santos vai existir? Improvável. Eu vou amar tanto futebol quanto eu amo agora? Não sei. O meu pai, por exemplo, largou o futebol. Ele não liga. Às vezes ele me pergunta, pô, e o Santos? E é isso. Eu não sei quais serão meus interesses. Eu queria muito ter interesse, ou melhor, hoje eu tenho interesse, mas eu queria que o Santos me desse ainda mais vontade de ter interesse. Mas não, a gente vive de ilusões, de sonho, de esperança. Se a gente não tiver a esperança de que alguém muito bom vai chegar aí, a gente tem que torcer só para bagre, né? Perdão. Praticamente. Então, é bem difícil. Como fã de futebol, eu jamais vou responder e não vou. E aí pode ser boomer, idoso, algo idoso meu aqui. Alguém que não conseguiu se adaptar à nova realidade. Mas sei lá, se eu for aí perguntar na porta da escola que tem aqui perto de casa, pra quem você torce? E o menino responder, pro Messi, eu já fico. Não é algo que eu consigo entender. Pô, você torce pro Messi, você vai assistir jogos da MLS agora, como a grande coisa. Você não vai pro estádio, você não consegue torcer pra um clube e ir pro estádio. Você tá em Santos, você não vai pra Vila. Não vou assistir MLS Cup, Inter e Nashville. Não sei, eu não consigo. Eu não consigo. Mas aí pode ser uma coisa de boomer minha. Né? O que eu sou? Millennial? Geração? Eu não sei que geração eu sou. Talvez seja isso, mas eu só tô colocando o meu lado. E eu sei que muita gente tem mais ou menos a minha idade, é mais velho e vai entender. Talvez os mais novos estejam rindo de mim agora. Mas não é uma coisa minha. Eu não consigo torcer para um jogador. Não é que eu vou torcer contra o jogador. Mas para quem você torce no futebol? Ah, eu torço pro Cristiano Ronaldo. Não consigo. E o último tópico que eu separei desses quatro que eu falei para que ver base? É o que eu abri falando do Cauã Basile. Para que eu vou assistir ele no sub-11, 13, 15, 17, se quando ele subir pro 20 é muito provável que ele já tenha sido vendido? Para que eu vou me apegar aos meninos que eu assisto no sub-20, que eu sempre assisto, ou na geração do ano passado, do sub-17, que é super legal, inclusive com o David, se no profissional, que é o que realmente importa, de títulos e tal, eu não vou vê-los conquistar nada? Porque eu sempre falo, pô, o futebol de base não é sobre título, é sobre revelar. Só que se a gente revela só para vender, para que serve isso aqui? Para ter dinheiro? O dinheiro não tá na minha conta. Eu não comemoro a taça renda, a taça tamo no azul. Eu comemoro a taça física que o Santos leva ao conquistar um título. Resumindo, é broxante, né? Ah, vou ver o sub-20, legal. Vamos pegar um exemplo aí. Pegar um cara que não é tão famoso. O Bom Tempo, vai, coitado do Bom Tempo. Tá subindo pro sub-20 agora. Se ele se mostra um gênio, eu vou ver no sub-20 quando o jogo passa. Mas 99,999% dos torcedores não vai ver, porque não assiste o jogo do sub-20. E aí vão falar, vendemos o Bom Tempo por 8 bilhões. O dinheiro não veio na minha conta, eu não vi o cara em campo profissional. O que eu aproveitei? Qual foi o meu lazer? Eu tô vendo lá o Bagrenil do Mineiro jogando com a 10 do Santos. Isso não é uma indireta pro Soteldo, deixa eu ter um número, tá? Pelo amor de Deus. É muito difícil. Para mim, futebol é relação de amor. E o Santos hoje, e a maioria do futebol brasileiro, faz, com essa relação. Enfim. Por fim, né? Aí já fora desses tópicos. Havia uma escada meio programada. Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, David. Um não foi vendido, conseguiram estragar tudo. Mas enfim, a escada seguiu pro Caio Jorge, que foi mal ou menos vendido, mas faturaram um troquinho lá. Aí era pro Marcos, só que pularam pro David, a gente não viu o David jogar praticamente, venderam aqui, e além de pular o Marcos, criaram uma crise, porque deixaram o cara insatisfeito, não vão faturar tanto quanto gostariam com o Marcos, e a gestão de pessoas, não existe. O menino que foi vendido antes declarou que gostaria de ficar e foi meio que forçado a ser vendido. Pra ele tudo bem, vai viver na Europa, pode até escolher pra um dia, Inglaterra ou Mônaco, a vida é muito fácil pra alguns. E tá certo, sorte pro David, pelo amor de Deus. Aí, ao ver isso, o que tá no titular fica pistolaço, se recusa a treinar. Você perde um jogador, você estraga o time, porque ele é melhor que os outros centroavantes, e você tem que botar o bonde do Água Santa em campo.
além de não entender a ligação emocional que o futebol exige, o Santos tem uma diretoria que não entende gestão de pessoas. Do que esses caras entendem? Não sei.